Fico muito nervosa quando essa mulherzinha fala. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela disponibilidade de todos vocês, por conseguirem ver esse horário. Muito obrigado, Duda, por ter aceito o convite. A Maria Eduarda, mais conhecida para nós como Duda, né? Ela foi uma das melhores preceptoras que essa residência já teve. Foi a minha preceptora também, junto com o trio Parada Dura, né? Que é o Diego Enes e a Fê. É uma pessoa incrível, super acessível, simpática, gente boa, sabe de tudo. Ela é integrante da Afro Papers. Para quem não se inscreveu lá no Instagram, por favor, se inscrevam, tá? Conteúdo muito bom. Eles estão liberando uns newsletter aí com vários artigos. Ela também é mestranda do programa de glomerulopatias com a professora Giana. E tenho pegado um pouco de agudos, mas também no transplante, né? Duda, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer, sempre. A palavra é sua. Imagina, gente, eu fui ameaçada de morte para dar essa aula. Então não tinha muito o que fazer, eu tinha que vir, né? Tô brincando, estamos sempre por aí. O assunto da aula ele é bem digesto, acho que todo mundo já viu um pouquinho, né? Já tentou ler no Dalgirdas e dar aquela voada. Então, precisa que vocês me interrompam e não deixem a dúvida passar muito tempo, senão o raciocínio seguinte vai ser atrapalhado, tá? Eu tentei criar um passo a passo para a gente entender o grande final, que é a dose que a gente tem que fazer para os nossos pacientes que estão dialisando com lesão renal aguda, que é outro mundo em relação ao crônico, tá? Eu gosto de começar sempre... Eita, já falhou, gente, espera aí. Foi. Eu gosto de começar sempre lembrando que a gente pode lançar a mão na lesão renal aguda da diálise peritoneal, né? Essa figura, acho que é super simples para lembrar que tem a hemodiálise e a diálise peritoneal, que infelizmente a gente não sabe fazer, né? O Centro de Botucatu brilha, dá aula e faz diálise peritoneal em muitos pacientes e resolve uma série de falhas do nosso sistema público através desse método. Acho que é sempre válido lembrar que é uma falha e que a gente deveria mudar, né? Eu sou bem fã da diálise peritoneal, principalmente nesse cenário. Mas vamos, então, entender como a gente pode avaliar a nossa dose de terapia renal substitutiva em agudos. Quando a gente fala de terapia intermitente, a gente avalia a dose através do famoso KTV. E quando a gente fala em terapia contínua, não sei se todos já entraram em contato com a terapia contínua, a gente fala em ml por quilo por hora. Vamos lembrar, então, um pouco do nosso KTV, que a gente ouve falar, a gente escreve muito e, às vezes, a gente não sabe nem o que significa. KTV foi uma fórmula que foi inicialmente difundida em 1985, através de uma reanálise de um estudo americano, que queria avaliar os desfechos clínicos e de mortalidade em doentes que faziam hemodiálise e recebiam diferentes doses da terapia renal. Inicialmente foram pacientes crônicos a serem estudados, tá? E ele é composto por 3 integrantes. O K, e o nosso K representa o volume da solução a ser depurado de um determinado soluto em uma unidade de tempo. Então, falando de sangue como a solução e ureia como soluto, é o volume de sangue que é depurado de ureia em uma unidade de tempo. Tá? O K ele é uma característica intrínseca do meu dialisador. Então, cada capilar tem a capacidade de fazer um K específico. E esse K, que é a capacidade dele de limpar o sangue, ele vai variar de acordo com os fluxos de sangue e dialisado. Porque se eu forneço ao meu capilar 100 ml por minuto de sangue, ele vai ter a capacidade de limpar X daquele sangue. E se eu forneço 300 ml por minuto, ele vai limpar 2X ou 1,5 daquele X. Tá? Então, claro que mudando os meus fluxos, eu vou mudar o meu valor do K, mas é uma característica intrínseca de cada capilar. O T seria o tempo da terapia, geralmente em horas, tá? E quando a gente fala de intermitente, esse tempo varia de 4, 6, 8, alguns lugares 12, né? Muito raro, tá? E o V é o volume de distribuição do nosso soluto. Quando a gente fala do soluto ureia, que é o mais utilizado nessa aula de dose, a ureia é uma molécula pequena, muito solúvel em água e que se difunde facilmente pelas membranas celulares. Então, a gente costuma falar que onde há água no nosso corpo, há ureia. De forma que a gente pode estimar o seu volume de distribuição através do volume de água corporal.
E aí a gente usa aquela fórmula bem simples lá dos queimados, que é 0,5 vezes o peso para mulher, 0,6 vezes o peso para homem, e quando é muito idoso, frágil, a gente pode botar 0,45, tá? E o KTV, ele é uma fórmula adimensional, pela simples razão matemática de ser, porque se a gente considera as unidades que a gente já falou, o KT como sendo litro por hora, vezes o T em hora, dividido pelo V, que é o volume de distribuição em litro, a gente vai ter hora com hora sendo cancelado e depois litro por litro, e a gente fica sem unidade, tá? Então, vamos para um pouco de prática. A gente tem um homem de 45 anos e 70 quilos. Quanto tempo de hemodiálise eu preciso para chegar num KTV de 1,3? Se eu tenho KTV de 1,3 e eu quero o tempo, eu preciso saber qual é o meu K e qual é o meu volume de distribuição. O K, a gente vai ter que buscar essa informação sobre o capilar que a gente está usando. Vamos supor que a gente está usando o nosso FX80. Sou velha mesmo, né? Hoje todo mundo usa FX100, mas tudo bem. A gente tem uma tabelinha no Douglas que fala cada K de cada capilar. Considerando, então, aqui um fluxo de sangue de 300 ml por minuto, a gente vai ter um K de ureia para o FX80 de 276. O que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que quando a gente fornece 300 ml por minuto de sangue, ele limpa de ureia, ele filtra, né, de ureia 276 ml por minuto. Quase tudo, né? Maravilhoso. E a gente xingava, mas tudo bem. Agora que eu tenho K, deixa eu só ajeitar aqui um minutinho, gente. Eu vou ter, então, KTV de 1,3, um K de 276 ml por minuto. E o meu volume de distribuição de ureia, como eu falei para vocês, vai ser o volume de água corporal. 70, que é o peso do meu doente, vezes 0,6, porque ele é homem, que vai dar 42 litros. Mas eu estou falando de 1K em ml, então eu preciso transformar para a mesma unidade. Então, vai ter 42 mil ml. Chegando às nossas contas super rápidas, porque eu sou muito boa em matemática, a gente chega num tempo de 197,82 minutos, colocando em hora 3 horas e meia por sessão de terapia para eu chegar num KTV de 1,3. Deu para entender? Deu. Oi? Beleza. Então, tá. A gente falou de KTV. Mas, Duda, existe outra forma de dosar, de avaliar a dose da minha diálise intermitente? Existe, porque a vida não é fácil, mas essa é mais simples. É a taxa de remoção de ureia. E a gente chega nela fazendo a subtração da ureia pré-diálise do meu doente, menos a ureia pós-diálise do meu doente, sobre a ureia pré-diálise. Por exemplo, eu tenho um paciente que tinha 100 de ureia antes de dialisar, e após a diálise ele ficou com 40. Então, 100 menos 40 sobre 100 vai dar 0,6. E a taxa de remoção de ureia, habitualmente, ela é descrita em porcentagem. Então, 60% de taxa de remoção de ureia, tá? Agora, eu preciso que vocês entendam a relação entre KTV e taxa de remoção de ureia. E, para isso, a gente vai ter que nadar com os peixinhos no tanque, tá? É a parte mais viajada da aula, eu preciso que todo mundo preste muita atenção. Então, a gente tem um tanque de 40 litros com um peixinho bem bonitinho vivendo lá. E o peixe vive e produz sujeira. Vive e produz sujeira. E a nossa água fica bem suja, tá? A gente precisa limpar de alguma forma para que esse peixinho continue vivendo. Então, eu vou tirar meu peixe do tanque, vou tirar 20 litros de água suja, colocar nesses 20 litros que ficaram mais 20 litros de água limpa e depois devolver meu peixinho para continuar vivendo bem lá dentro. O que eu fiz? Eu peguei 20 litros e limpei. Então, o meu volume depurado do meu soluto, que era sujeira, foi de 20. No volume total de distribuição de sujeira, que é o volume total do tanque, de 40. Então, eu fiz um KT de 20 sobre um V de 40, que deu um KTV de 0,5. E eu tinha 40 litros sujos no início, menos 20, que foi o pós, sobre 40, que vai dar uma taxa de remoção de ureia de 50%. Então, um KTV de 0,5 e uma taxa de remoção de ureia de 50%. Eu limpei metade do meu volume do tanque, certo? Agora eu quero limpar meu tanque todo. Tirei meu peixinho, tirei os 40 litros de água suja, ficou lá o tanque vazio, e agora eu coloquei 40 litros de água limpa e depois meu peixe voltou mais feliz ainda.
Meu KT, que foi o volume depurado total, foi de 40, o volume de distribuição da minha sujeira também era 40, então eu tenho um KTV de 1. E eu limpei meu tanque todo. Taxa de remoção de sujeira, de ureia, de 100%. Então, o volume todo do tanque foi depurado e a limpeza foi perfeita. Bonito, né? Mas a gente sabe que se a gente tira o nosso peixe do tanque, ele morre. O peixe não vive fora da água. Então, eu não posso tirar 20, 40 litros e limpar essa água. Eu tenho que tirar pouco a pouco, permitindo que meu peixe fique lá vivendo, enquanto eu limpo esse tanque. Então, eu vou tirar 1 litro por vez de água suja, devolvendo 1 litro por vez de água limpa. Vou fazer isso sempre com meu peixe no tanque, 40 vezes, até eu limpar os 40 litros da minha solução, tá? Então, quando eu fizer 40 vezes isso, eu vou ter um KT de 40, porque eu limpei 40 litros. Num volume de distribuição de sujeira que continua sendo 40, porque é o mesmo tanque. E um KTV de 1. Mas dessa vez, eu posso dizer que a minha taxa de remoção de sujeira, né, de ureia, foi 100%? Eu fiz uma limpeza perfeita do tanque? Infelizmente, não, tá? E por que não? Porque a cada 1 litro de água que eu retiro e coloco 1 litro de água limpa nesse tanque sujo, eu estou diluindo a sujeira residual do tanque. E o próximo litro que eu tiro, ele sai com menos sujeira do que o anterior. Eu estou diluindo a sujeira que está ali e tirando cada vez menos, reduzindo a eficiência da minha limpeza. Além disso, para eu fazer isso 40 vezes, eu demoro mais tempo, não é de uma vez só. E nesse período, meu peixinho está lá no tanque produzindo sujeira continuamente, o que vai reduzir ainda mais a eficiência da minha limpeza, porque eu limpo, mas ele suja, eu limpo, mas ele suja. Da mesma forma que a gente faz na diálise. Eu não tenho como tirar o volume de distribuição da ureia, que é o volume de água corporal total, de uma vez e devolver limpo, né? Vai todo mundo morrer. Por favor, não façam isso. Então, a gente vai tirando pouco a pouco, voltando o sangue que está depurado, e esse sangue dilui a ureia restante, de forma que o próximo ciclo a passar pelo capilar tem uma concentração de ureia menor. Então, a nossa taxa de eficiência vai reduzindo ao longo da terapia, tá? E ao longo da nossa terapia, que demora, né, 4, 6, 8 horas, o nosso paciente está produzindo ureia e toxinas urêmicas continuamente, reduzindo ainda mais a eficiência da limpeza. Então, uma taxa de remoção de ureia de 100% não existe. Não existe um método perfeito, de limpeza perfeita, tá? Então, o KTV de 1 só significa que o volume que passou pelo meu capilar, ao longo daquela terapia, foi o volume de distribuição total de ureia, mas não que houve uma limpeza perfeita, tá? Deu para entender? Deu. Então, no modelo ideal, um KTV de 1 seria igual a uma taxa de remoção de ureia de 100%. No modelo gradual, que é o modelo real, o KTV de 1 equivale a uma taxa de remoção de ureia de cerca de 63%, tá? A gente consegue ver aqui a equivalência. Isso por conta da diluição contínua da terapia e da produção contínua de toxinas, certo? E eu falei, sempre como se o nosso organismo fosse um tanque, né? Um pool só, né? Um compartimento só. Mas a gente sabe que não é. A gente tem vários compartimentos diferentes. A gente tem o intravascular, a gente tem o interstício, a gente tem o intracelular. E a água está presente em todos os lugares, assim como a ureia. Então, a gente tem que saber entender que existem formas diferentes de limpar esses compartimentos. O intravascular, ele é rapidamente limpo de ureia, ele é rapidamente depurado, é o que está ali em contato constante com o nosso capilar. Por isso, a gente vai ter uma queda rápida da nossa concentração de ureia ao longo da terapia. E o que vai acontecer? Assim que a gente termina, a ureia dos outros compartimentos, do intracelular, do interstício, ela passa para o intravascular, ela se reequilibra, porque o intra vai estar depletado e o interstício e intracelular vai ter maior concentração de ureia. Então, ela se reequilibra, fazendo um rebote. E a ureia sérica, ao final da diálise, nos primeiros 30, 60 minutos, ela sobe rápido, né? Atingindo um novo equilíbrio. O KTV que considera
A ureia imediatamente após a diálise é um KTV que considera o nosso corpo como um único compartimento, é o que a gente chama de KTV single pool. E o KTV que considera a ureia após esse período de equilíbrio, aquela ureia que a gente coleta 30 minutos após o término da diálise, é o KTV que considera o equilíbrio da terapia, então é o KTV equilibrado. Habitualmente, o KTV equilibrado, ele é 15 a 30% menor do que o single pool, porque a ureia vai subir, tá? Na vida prática, a gente usa o single pool, porque a gente não vai deixar o paciente 30 a 60 minutos esperando na clínica para coletar a ureia, né? A gente tem que tocar o próximo turno. E para a gente saber calcular o KTV, né, para a gente saber chegar nesse KTV, a gente tem que entender o conceito de recirculação, tá? E como ele vai impactar na dose da diálise que a gente quer dar para o nosso doente. Então, vamos entender como que funciona um bom acesso vascular. Então, um bom acesso vascular, ele tem que garantir um fluxo no sentido artério-venoso, né, de 600 a 1 litro, de 600 ml a 1 litro por minuto. De forma que, quando eu puxar na minha linha arterial 350 ml por minuto, eu vou ter sobra de fluxo. Se passa 600 e eu puxo 350, está passando 600 nesse sentido. Vai ser fácil entrar 350 aqui sem nenhum problema. O sangue entra, passa no capilar e volta pela nossa linha venosa e segue o fluxo habitual. Se esse fluxo, nesse sentido, é inadequado, quando eu puxo 350 ml pela via arterial, parte do sangue que volta pela via venosa vai sofrer essa pressão, voltar e entrar mais uma vez no nosso sistema. Aquele sangue que já foi depurado, está limpo, volta e dilui o sangue entrando aqui na via arterial e passa de novo pelo capilar. Isso é recirculação. É quando o sangue que deveria seguir para o organismo volta e entra na nossa linha arterial, diluindo o nosso sangue sujo. E a gente já viu que toda vez que dilui, a gente perde eficiência de dose, né? A gente perde eficiência de terapia. Vamos pensar então no nosso chile, né? No nosso chile a gente tem a via arterial lateral e a via venosa na ponta. Com, sei lá, 2 centímetros de diferença, 1,5 centímetros. Então, elas já são muito próximas. Então, a taxa de recirculação do chile é absurda, tá? Porque quando sai aqui na via venosa, a gente já tem a pressão negativa da via arterial puxando. Parte dessa via venosa já vai voltar de cara pela via arterial. Além disso, a gente tem diversos fatores clínicos que atrapalham e que aumentam a nossa recirculação. Por exemplo, quando a ponta do catéter está mal posicionada, quando a gente usa o lado esquerdo, quando tem obstrução de via venosa, quando a gente inverte a via. Imagina só, gente, a gente inverte via todo dia, né? E aí a venosa passa a sair por aqui e aqui já está puxando a arterial. É quase que uma recirculação pura, né? Mas tudo bem. E quando o catéter femoral tem menos de 24 centímetros, porque ele sempre vai estar com a ponta no local inadequado. Então, tudo isso aumenta muito a taxa de recirculação, que já é enorme, diminuindo a eficiência da nossa diálise. Tá, falei de recirculação e agora a gente tem que entender mais ou menos como é que calcula o KTV. Para calcular o KTV, a gente tem que coletar a ureia antes e após a sessão de HD, tá? E após a sessão, a gente coleta no final, né, após a terapia inteira, porque eu quero saber como que funcionou o meu KTV daquela única sessão, e eu coleto na via arterial, que representa o meu doente, antes de chegar no filtro. Só que eu tenho que zerar esse efeito da recirculação, ou diminuir ao mínimo. E como que eu faço isso? Então, eu vou esperar acabar a ultrafiltração, desligar a ultrafiltração, e vou reduzir o meu fluxo de sangue a 100 ml por minuto. Por quê? 100 ml por minuto é um fluxo tão baixo que mesmo aquele acesso que está ruim, que tem mais recirculação, consegue prover esse fluxo de 100 ml por minuto. Então, eu espero 10 a 20 segundos para o sangue sem recirculação preencher a minha via por completo, e daí eu pauso a bomba, porque eu estou garantindo que eu vou coletar de um sangue que não tem recirculação, tá? E daí vou enviar para análise e fazer essa conta de cabeça. Tem que saber de cabeça e ela vai cair na prova de título, tá? Brincadeira, ninguém sabe, ignora isso, sempre tem algum logaritmo, enfim,
X Calculator, sempre tem alguma coisa que resolve nossa vida. Certo. Então, a gente calculou com a TV, já sabemos calcular, tirou o fator de recirculação. Mas a dose prescrita, se eu prescrevo um KTV de 1,2, é esse o KTV que o meu paciente vai receber? Né? O que é que interfere a dose a ser recebida? O que é que pode atrapalhar? Pensando no paciente agudo, o que é que pode dificultar? A gente já viu que o volume de distribuição de ureia representa o volume de água corporal, então pacientes hipervolêmicos, eles vão ter um aumento do volume de distribuição da ureia, de forma que eu vou aumentar o denominador da equação, diminuindo a minha dose, tá? Pacientes que recebem infusão concomitante de soluções hipotônicas, eles vão ter a ureia diluída. A gente já sabe que qualquer diluição atrapalha a eficiência da minha terapia. O fluxo de sangue do catéter raramente chega em 300, né? A gente tem o fluxo que a gente prescreve e o fluxo real da máquina. Se a gente observar, sempre está distinto, sempre está diferente. E eu falei para vocês que o K depende sempre do fluxo de sangue idealizado. Então, se o fluxo é menor, meu K vai ser menor, tá? Quando a gente interrompe a diálise ou reduz o fluxo de sangue porque o paciente intercorreu, também vai reduzir o K e reduzir a dose daquela sessão. Quando a gente aumenta a taxa de recirculação, com todos aqueles fatores que eu falei para vocês, principalmente catéter femoral inadequado, a gente também reduz dose ofertada, tá? E quando a gente interrompe a nossa terapia, prescrevi 6 horas, ele recebeu 2 horas porque, enfim, teve arritmia, precisou fazer exame, a gente desligou, seja lá o que for, a gente vai descobrir geralmente no dia seguinte, né? Então, esses pacientes, eles recebem uma dose bem menor do que a gente prescreve, tá? É o dia a dia de um paciente que está na UTI recebendo hemodiálise intermitente. Falando um pouquinho de contínua, eu falei para vocês que a contínua, a dose é avaliada em ml por quilo por hora. Tudo bem até aqui, gente? Esqueci de perguntar. Vou continuar, tá? Tudo certo. Tá. Só um minutinho. Então, o que é a diferença da contínua, né? Ela é, por definição, prescrita por 24 horas e ela apresenta uma taxa de remoção de fluido muito mais lenta e uma variação osmótica muito menor. Por quê? O fluxo de sangue da contínua habitualmente varia entre 100 a 150 ml por minuto e o dialisato a gente geralmente deixa 1.500 a 2.000 ml por hora, que vai dar 25 a 30 ml por minuto de dialisato. Então, tanto o sangue quanto o dialisato, eles estão passando muito mais lento pela nossa membrana semipermeável. A troca é muito mais lenta. Porque eu não estou preocupada com o tempo. Eu tenho 24 horas para fazer o que eu preciso, tá? Então, os pacientes que estão mais instáveis toleram melhor essa taxa de remoção menor e essa variação osmótica menor. Então, pacientes instáveis, pacientes com disnatremias graves e pacientes com edema cerebral que não toleram variação osmótica rápida, porque piora o edema, são habitualmente os pacientes que se beneficiam e que têm indicação da terapia, tá? A contínua mais utilizada é geralmente a hemodiafiltração venovenosa contínua, que a gente mais vê, porque ela une difusão e convecção, então eu chamo de diálise a minha dose de difusão e eu chamo de filtração a minha dose de convecção. Só para a gente lembrar, difusão é quando ocorre através de uma membrana semipermeável a passagem de soluto de um meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, é diferença de concentração. E a convecção é o arraste, é quando a gente tira o solvente do paciente e esse solvente, ele arrasta com ele as moléculas maiores, né, de médio tamanho. Então, a difusão, moléculas pequenas, convecção, moléculas de médio tamanho. E elas se complementam, tá? Para fazer uma convecção significativa, eu tenho que tirar muito solvente. Né? Eu tenho que tirar muito solvente do meu paciente, então eu não posso matar o paciente tirando todo o líquido dele. Eu tenho que repor esse líquido através do meu fluido de reposição, para que ele não perceba que está perdendo, tá? Então, vamos simplificar um pouco aquela máquina cheia de bomba e um caminho complicado da Prisma. Vamos pensar numa contínua semelhante a uma HD intermitente. A gente tem aqui a nossa
linha arterial, a bomba de sangue, tá? O nosso capilar e aqui a linha venosa. Esse daqui todo mundo já está mais ou menos habituado. Aqui no meu capilar vai acontecer tanto a minha difusão quanto a minha convecção. Para acontecer a difusão, eu preciso que o dialisato entre em contato aqui com o meu sangue. Então, o dialisato entra, passa aqui pelas fibras e sai na minha bolsa do efluente, certo? Aqui também vai ocorrer a pressão para que o solvente saia do sangue e com ele arraste as moléculas da dose de convecção. E aqui também vai acontecer a nossa ultrafiltração, que é o que eu quero tirar de verdade do meu doente. Para que o paciente não tenha nenhuma intercorrência para convecção, o volume retirado vai ser reposto, seja antes do meu filtro, que é a reposição pré-filtro, ou após o filtro. Qualquer um desses momentos vai ser antes do paciente, então não tem problema, tá? E aqui na minha bolsa de efluente, eu vou ter o dialisato que passou pelo capilar, o fluido que foi removido, que seria justamente o líquido de reposição, né, o volume do líquido de reposição, e o que eu, de fato, tirei do paciente e não repus, que é a minha ultrafiltração. Então, no efluente, eu tenho dialisato, reposição e ultrafiltração. A gente vai ter a dose difusiva, representada pelo dialisato, a dose convectiva, representada pela reposição e ultrafiltração, porque tudo que sai do doente é dose convectiva, tá? E vai ter a dose da terapia total, que vai ser dialisato, reposição e UF. E a dose de terapia total nada mais é do que o efluente. Então, o que está ali no efluente representa a dose total da terapia. Vamos tentar olhar de forma mais prática para tudo que eu falei. Isso daqui é uma telinha de uma prisma, tá? De um paciente real que tinha 57 anos aqui. Desculpa, 57 quilos. Vamos identificar a dose difusiva do meu paciente, a dose de dialisato. Então, tem aqui, ó, solução de diálise, 1.500 ml por hora. 1.500 ml por hora dividido por 57 quilos, que é o peso do meu doente, vai dar 26,3 ml por quilo por hora. Agora vamos atrás da dose convectiva, né, que seria a hemofiltração. Eu falei que era reposição e ultrafiltração. Mas na prisma tem um detalhe, tá? Reposição de 600 ml por hora, remoção parcial de fluidos, que representa o que eu estou tirando de verdade do meu doente, de 120 ml por hora, que é a minha UF. E aqui a prisma precisa de anticoagulação, isso é um assunto para outra aula, e a gente faz a anticoagulação no mesmo sistema. E a própria máquina, que é o citrato, já tira esse citrato lá no capilar. Então, ele também é um volume que sai. Então, ele também conta como dose convectiva. Nesse caso, a gente vai ter 900, que é a minha... 900 ml, que é a minha reposição de 600, minha remoção de 120 e a minha pré-bomba sangue, que é o meu citrato de 180. Tudo isso contando como dose convectiva, dividido por 57, que vai dar 15,7 ml por quilo por hora. Se eu somar 26,3 com 15,7, eu vou ter a minha dose de efluente, que é a dose total da terapia, de 42 ml por quilo por hora. Deu para entender, gente? Os integrantes da dose da contínua? Qualquer coisa, vocês me interrompem. Assim como a intermitente, a dose da terapia contínua prescrita não é igual à dose ofertada, né? E existem algumas explicações diferentes para o que eu já falei. A gente usa um filtro na contínua, o mesmo filtro ele fica por 72 horas, pelo menos. Hoje em dia a gente até aprendeu que dá para estender mais, tá? E esse filtro ele vai perdendo patência. Por quê? O sangue vai passando, vai deixando coágulo, tem um monte de molécula que fica presa e vai tapando e obstruindo aquele filtro. Com o tempo, ele não tem mais a mesma capacidade de permeabilidade que ele tinha antes. E como é que a gente mede essa patência desse filtro, né? A gente chama de coeficiente de sieving, que é igual à concentração do soluto naquela bolsa que eu mostrei de efluente. Então, a gente vai naquela bolsa que é tipo dejeto, né? Que sai da nossa terapia, tira um volume e dosa a ureia,
sobre a concentração do soluto plasmático do paciente. E aí a gente vai no paciente e vê a ureia plasmática do doente. Idealmente, o sievin tem que estar acima de 85. Quanto maior, maior a potência do meu filtro. Quanto menor, mais terapia está sendo perdida por perda de eficiência do filtro, tá? Então, a gente sabe que isso vai acontecendo de forma natural com o tempo na terapia. Além do coeficiente de sievin, a gente também sabe que a reposição pré-filtro, ela dilui o sangue que entra no filtro. Eu já falei várias vezes na aula que toda vez que a gente está diluindo, né, o sangue, diluindo a sujeira, a gente diminui a eficiência da hemodiálise, a gente diminui a eficiência da limpeza. Então, quando a reposição está pré-filtro, ela reduz a dose ofertada para o meu doente. Vamos entender como é que a gente pode calcular essa redução. Eu tenho um fluxo de sangue de 100 ml por minuto e uma reposição pré-filtro de 1.500 ml por hora. Transformando em minuto, isso dá 25 ml por minuto. O que é que esse 25 impacta no volume total que passa dentro do filtro, né? Então, 25 sobre 100 mais 25 vai chegar numa dose, né, num impacto de 20% da dose prescrita. Então, se eu deixar minha terapia assim, eu tenho que saber que a dose que o paciente vai receber já está perdendo 20% de início, tá? Sem nem considerar sievin ou outras coisas. E, por último, o tempo de terapia ofertado. Muitas vezes, essa terapia não fica ligada 24 horas, porque a gente desliga para o paciente para tomografia, o paciente vai para uma abordagem de centro cirúrgico, vai fazer algum procedimento, a máquina recircula e depois liga de novo. Alarmou pressão, precisou trocar o kit, enfim. Muitas vezes o tempo de terapia não foram as 24 horas que a gente pensava. Então, isso também impacta na redução de dose recebida pelo doente. Tá, então agora a gente falando de contínua, ml por quilo por hora, e eu tinha falado de KTV. Meu Deus, como é que duas coisas tão parecidas têm definições tão distintas? Será que a gente consegue botar os dois em algo semelhante? Consegue ter alguma equivalência? Então, vamos tentar correlacionar, né, as duas formas de medir dose. Qual seria o KTV de uma diálise contínua numa dose de 25 ml por quilo por hora, no homem de 45 anos e 70 quilos? 25 ml por quilo por hora. Então, 25 por quilo seria 25 vezes 70. Hora, o tempo da terapia contínua, 24 horas. Vezes 24. A gente vai chegar em 42.000 ml de terapia, ou seja, 42 litros, que seria o quanto vai ser depurado de soluto, o KT. Se a gente chega no volume de distribuição da ureia para esse paciente, seria 0,6 por 70, também vai dar 42. O KTV do doente seria de 1. 30 ml por quilo por hora, corresponde ao KTV de 1,2, 35, 1,4 e assim vai. Então, resumindo, como a gente pode avaliar a dose nos dois métodos? No intermitente, a gente tem o KTV single pool, que é aquele da ureia imediata, o KTV equilibrado, que é o que considera a ureia 30 a 60 minutos após a terapia, que tem o equilíbrio entre os compartimentos, e a taxa de remoção de ureia. E na terapia contínua, a gente tem ml por quilo por hora, lembrando de corrigir pelo sievin e pela reposição pré-filtro, tá? Mas agora, eu sei como avaliar que dose eu tenho que prescrever, né? Foi tudo muito bonito, a gente nadou com peixinho, mas e aí? Como é que funciona na prática, né? E o primeiro grande estudo publicado, ele foi publicado no Lancet pelo Ron, né? Pai dos agudos. Era um estudo randomizado, unicêntrico, que incluiu pacientes com lesão renal aguda que estavam internados na UTI entre 94 a 99. Foram 425 pacientes randomizados para 3 grupos de doses diferentes de hemofiltração. Então, ele só fez terapia contínua e só fez convecção. O grupo 1 recebia a dose de 20 ml por quilo por hora, o grupo 2 recebia 35 ml por quilo por hora e o grupo 3, 45 ml por quilo por hora. Essas eram as doses prescritas. Ele queria avaliar o desfecho primário era a mortalidade em 15 dias após descontinuação da terapia. 75% desses pacientes eram cirúrgicos. E é interessante que as doses reais recebidas do grupo 1 foi 17,
em média, o grupo 2, 29, e o grupo 3, 38, tá? Então, os números reais recebidos foram esses aqui de baixo. E ele mostrou que houve menor mortalidade no grupo 2 e grupo 3. O grupo 1, que recebeu 17 ml por quilo por hora, morreu mais. As limitações desse estudo: unicêntrico, tá? Um método que a gente vê pouco na prática, porque ele usou não só contínua, mas hemofiltração, né, só convecção, e a população de 75% de pacientes cirúrgicos. Então, fica difícil de levar esse estudo para outras populações. A segunda publicação de impacto foi no New England de 2002, pelo alemão Schiffel, foi um estudo alemão unicêntrico, que incluiu pacientes com lesão renal aguda de etiologia isquêmica e tóxica, e excluiu pacientes que precisavam de contínua. Então, ele só avaliou pacientes intermitentes, né? Intermitente é a nossa vida lá no São Paulo. A prescrição tinha um objetivo de atingir um KTV single pool de 1,2 por sessão, e o desfecho avaliado era a mortalidade em 14 dias após a descontinuação da terapia renal substitutiva. Foram randomizados 146 pacientes, de 93 a 98, em 2 grupos diferentes. O grupo que recebia hemodiálise intermitente em dias alternados e o grupo que recebia hemodiálise intermitente diária. E aí, o que ele mostrava é que a dose recebida de KTV em cada grupo foi de 0,9 por sessão. Então, ele prescrevia 1,2 e entregava 0,9, por todos aqueles motivos que a gente já conversou. Pode que se a gente calcular um lado décimo, a gente chega... Eu acho que a gente calculou uma vez, deu 0,85 por sessão. A gente chora. Que é uma diferença significativa. O KTV semanal do grupo de dose de diálise alternada foi 3, e o KTV semanal da diálise diária foi 5,8. Então, a dose mudou muito. E a população do estudo era composta 60% de pacientes clínicos, né? Mais parecido com a gente também. A mortalidade foi menor no grupo que recebeu hemodiálise contínua do que no grupo que recebeu hemodiálise em dias alternados, tá? Além disso, o grupo da diálise contínua teve menos insuficiência respiratória, menor alteração do nível de consciência e menor sangramento gastrointestinal. Ele levantava a hipótese de que uma diálise mais frequente, com melhor controle da uremia, acidose e balanço hídrico, reduzia o risco de complicações não renais relacionadas à lesão renal aguda e, assim, a mortalidade. Essa foi a hipótese levantada diante do resultado encontrado. E aí, a gente continuou estudando, até que veio a publicação em 2008 do Vani, né, no New England. A gente começa a falar de estudos grandes e mais impactantes, mas foi um ensaio clínico randomizado multicêntrico, que envolveu pacientes com lesão renal aguda. Ele excluía pacientes que tinham feito qualquer terapia renal substitutiva prévia e randomizou 1.124 doentes, tá? Em 2 grupos distintos, terapia renal em dose elevada e terapia renal em dose habitual, querendo avaliar a mortalidade em 60 dias. O grupo de dose elevada envolvia pacientes que recebiam hemodiálise intermitente 6 vezes por semana ou contínua na dose de 35 ml por quilo por hora, de dose prescrita. E a dose habitual eram aqueles pacientes que recebiam hemodiálise intermitente 3 vezes por semana ou a contínua de 20 ml por quilo por hora. Não houve diferença entre os 2 grupos de mortalidade, né? Então, diferente do que a gente vinha conversando até então, que favorecia sempre a dose mais alta. Vamos tentar entender por quê, né? Se a gente percebe aqui, desculpa, gente, o KTV por sessão que ele ofereceu, com exceção do primeiro tratamento, foi de 1,3. Então, enquanto Schiffel chegou em 0,9, esse estudo oferecia 1,3 de KTV por sessão, tá? E a dose recebida, na verdade, aquelas doses eram recebidas, eu falei errado, né? A dose recebida no grupo de alta intensidade era de 35 versus 22 de baixa intensidade. Se a gente lembra do ronco, o grupo 1 tinha recebido 17, né? E o grupo 2 e 3, 22 e 35. Então, aqui na verdade, não está tão distinto assim. Continuando, em 2009, a gente teve a publicação do Renal, né, que também foi
multicêntrico, randomizado, foi feito de 2005 a 2008, pacientes também com lesão renal aguda. Ele considerou pacientes que já tinham DRC estadio 4 prévio e randomizou 1.500 pacientes em 2 grupos. HDF, né, hemodiafiltração de alta intensidade, 40 ml por quilo por hora, versus baixa intensidade, 25 ml por quilo por hora, então só contínua, tá? E o desfecho primário foi mortalidade em 90 dias. Aqui, se a gente observar, a dose recebida no alta intensidade foi 33 e no baixa intensidade 22, semelhante ao VANI, que era 35 e 22, tá? E não houve diferença de mortalidade, assim como não houve diferença entre taxa de dependência de terapia renal substitutiva após. Os pacientes que receberam a dose mais alta tiveram mais hipofosfatemia, tá? E aí? Como a gente vai prescrever, né? Falei de vários estudos, cada um disse uma coisa e eu não disse nada. Mas vamos tentar resumir, separando intermitente e contínuo. Quando a gente fala do contínuo, o que é que a gente tem? O Ronco, em 2000, ele mostrou para a gente que os pacientes que receberam 17 ml por quilo por hora morreram mais. E a mortalidade foi igual em quem recebeu 28 e 39. Quando a gente vê o VANI em 2008, a mortalidade foi igual nas doses de 22 e 35. E o Renal foi bem semelhante, com a mesma mortalidade entre 22 e 33 ml por quilo. Então, parece que existe uma zona aqui de dose dependente, de sobrevida dose dependente, até que a gente chegue em 20 e fica tudo mantido, não tendo mais nenhum benefício adicional de doses acima dessa faixa, em relação à sobrevida, tá? E quando a gente pensa na intermitente, a gente tem o Schifo, que mostrou, que foi o estudo alemão, que mostrou maior mortalidade nos pacientes que receberam HDI em dias alternados, com KTV semanal de 3, porque ele fazia um KTV por sessão bem diferente do que ele prescrevia, e o VANI, que mostrava mortalidade igual entre HDI 6 vezes por semana versus 3 vezes por semana, porque ele dava um KTV tão bom que ele chegava no KTV semanal no grupo de dose baixa de 3,9. Tá? Diante desses achados, o que é que Pradigo recomendou? Recomendou que, para os pacientes em hemodiálise intermitente e lesão renal aguda, seja ofertado um KTV semanal de 3,9 mínimo, tá? E que para chegar nesse KTV, pouco importa se são 3, 6, 5, 7 vezes por semana. A gente só tem que fazer esse KTV mínimo. Então, quando a gente vai prescrever os nossos doentes, a gente tem que considerar qual é a minha dificuldade de oferecer esse KTV, né? Meu catéter é bom? Ele está bem implantado? Meu paciente intercorre muito? Eu estou fazendo a melhor terapia para ele, né? Será que, poxa, eu não tenho contínuo, eu estou fazendo intermitente no paciente instável, então a chance dele intercorrer é altíssima. Então, nesses pacientes, a gente precisa fazer mais frequente. Na nossa realidade, a gente tem que fazer uma diálise mais frequente para atingir esse KTV mínimo, tá? E quando a gente fala de contínua, a gente tem que ofertar uma dose total de diálise entre 20 a 25 ml por quilo por hora. Para isso, a gente tem que prescrever uma dose cerca de 30% maior, considerando CIVIM, reposição, interrupção, né? Então, para chegar na dose de 20 a 25 ml por quilo por hora, a gente tende a prescrever 30 a 35 ml por quilo por hora, para a gente sair daquela parte da curva que a sobrevida depende da dose, e entrar na zona de melhor prática, que é entre 20 e 25. É isso, gente. Alguma dúvida? Todas?